porventura pode o barro dizer ao que lhe fez, por que me fizeste desta forma? Ele prossegue dizendo, ou porventura o oleiro não tem direito sobre o barro, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Isso está em Romanos capítulo 9, verso 20 e verso 21. O apóstolo Paulo ele é bem claro. Quem és tu, ó homem, para questionar a Deus? Quem és tu para discutir com Deus? Porventura o barro pode dizer ao que lhe fez, por que me fizeste dessa maneira, deste jeito? Ele diz no versículo 21, não tem direito o oleiro para fazer da massa, do mesmo barro, um vaso para honra e outro para desonra? Então, o homem, o ser humano, ele não pode questionar Deus, não pode questionar o curso que as coisas estão tomando, estão seguindo, porque todas as coisas, tudo está seguindo um curso determinado pela sabedoria de Deus e vai chegar a um fim determinado pela sabedoria de Deus. Então, mesmo as coisas que aparentemente está seguindo um curso que não seja lógico, que não tenha lógica, mas no final nós iremos reconhecer que o Deus que nós servimos, que o Deus da Bíblia é um Deus sábio. É por isso que Paulo ele convida os cristãos a dar glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele diz ao único Deus que é sábio, ao único Deus que é sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Então, a sabedoria de Deus, ela é responsável nos mínimos detalhes para executar o propósito de Deus predeterminado antes da fundação do mundo. Deus ele tem um propósito. Deus tem um projeto que está se realizando. E esse propósito, esse desígnio de Deus vai chegar ao fim determinado. Está tomando um curso determinado pela sabedoria de Deus. Jó, ele queria saber o porquê das provações que ele estava passando, o porquê das circunstâncias que ele estava enfrentando. Ele questionou muito a Deus. Já no finalzinho do livro de Jó, capítulo 38, Deus chama Jó para uma conversa. Deus ele diz, quem é este que com palavras sem conhecimento, sem entendimento, escurece o meu desígnio, escurece os meus propósitos? Aí Deus disse para Jó, Jó, cinge os teus lombos como homem, que agora eu vou te perguntar, te fazer pergunta, e vou ver se você como homem vai me poder responder. Jó capítulo 38, verso 2, 3. Aí no versículo 4, Deus disse, Jó, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra, Jó? Me responde se você tem inteligência, se você tem sabedoria, se você tem entendimento, Jó. Me responda. Aí no finalzinho do capítulo, no capítulo 42 de Jó, Jó diz assim, olha, eu falei de coisas que eu não conhecia, de coisas que eram maravilhosas demais para mim, de coisas que eu não tinha compreensão. Por isso eu coloco a minha mão na minha boca, me encalo e me abomino e me enrolo na cinza e no pó. Então Jó não compreendeu a sabedoria de Deus. Jó ele queria, antes do tempo,
ele estava questionando a Deus, brigando com Deus, discutindo com Deus. E o apóstolo Paulo lhe diz: quem és tu, ó homem, para questionar a Deus, para discutir com Deus? Romanos capítulo 9, verso 20. O apóstolo Paulo lhe diz isso. Então, o homem, isso é tolice do ser humano, querer saber, entender os propósitos de Deus. Então, nós temos que confiar plenamente de que o Deus da Bíblia é um Deus sábio. Como eu já falei, Salmo de número 104, verso 24, o salmista ele diz: Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas elas fizeste com sabedoria. Então Deus fez todas as suas obras, tudo que Deus fez com sabedoria, Deus fez com entendimento. Deus estava sabendo o que Ele estava fazendo. Deus sabe o que Ele está fazendo. Nós não podemos querer ensinar a Deus como Ele deve agir. O ser humano não pode ensinar, ter a petulância, ter o orgulho de querer ensinar a Deus como Ele deve agir, como Ele deve fazer.